Boa noite com Maria, 4 de março, a paz de Jesus, salve Maria. Estamos no nosso momento devocional com o nosso livro. Você que tem, estamos na página 79. Já pega o seu devocional, pegue o seu caderno, sua Bíblia, para que possamos dar início. E hoje nós vamos falar sobre família, né? Um assunto muito importante, principalmente por tudo aquilo que a sociedade tem vivido, né? Como é importante falarmos sobre família. Então nós vamos pedir a direção do Espírito Santo para que possa nos guiar, nos orientar e que já possamos entrar em clima de oração, em intercessão pela nossa família. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E o tema é a conversão da família. O versículo que vai nos ajudar é João, capítulo 4, versículo 53. João 4, 53, que nos diz: Reconheceu o Pai ser a mesma hora em que Jesus dissera: Teu filho está passando bem. E creu tanto ele como toda a sua casa. Esse versículo marca o desfecho da cura do filho de um funcionário real e traz lindas lições para nós. Lembra que é um oficial romano que foi até Jesus pedir a cura do seu filho, que foi pedir a intercessão, que foi pedir o milagre. E não só ele acreditou, como toda a sua família. Então contagiou a família que não estava ali presente na hora que aquele homem conversou com Jesus, mas ao ver o milagre, eles foram tomados e assim toda a sua casa se converteu. Seria muito bom quando a gente tem o nosso encontro com Jesus, a gente conseguisse também trazer toda a nossa família. Tem muitas pessoas que vivem a realidade de que toda a sua família participa da igreja, vai à missa, mas tem famílias que não. O marido não quer ir, ou é a esposa, os filhos não querem ir. Às vezes os filhos até iam quando eram criança, mas eles se tornaram adolescentes e agora não querem mais. Então, como é difícil e como nós precisamos ser testemunhas e continuar intercedendo pela nossa família, que é muito importante. Então vamos aqui às 3 lições desse versículo. Primeiro, o pai não apenas acreditou na palavra de Jesus quando ele disse: Teu filho vive, mas ele guardou o horário exato da promessa. Ao conferir com os servos que a melhora acontece precisamente no momento da fala de Jesus, sua fé deixou de ser apenas uma esperança para se tornar uma certeza baseada na experiência real. Deus age no tempo e na hora certa. Tenha essa certeza diante daquilo que hoje você está passando. Deus age no tempo e na hora certa. Segunda lição: Jesus não precisou tocar no menino ou estar presente fisicamente. Isso nos ensina que o poder de Deus não está limitado pelo espaço. A palavra de Cristo é autoridade pura. Se ele disse, está feito, independente de onde estejamos. Então você de repente pode estar ouvindo uma pregação, participando de uma live de oração e ali ser proclamado algo que pode ser ao vivo ou não. Por isso que não se prenda só a assistir ao vivo. Não se prenda só, mas já passou muito tempo. Outro dia eu ouvi uma pregação de 5 anos atrás, na época da pandemia. E a pregação ela me impactou de uma tal maneira, como se eu estivesse ali vendo ao vivo. Como se fosse no dia que eu estava vendo a pregação, assim, de tão atual que era. E era 5 anos atrás. Então eu fiquei assim, realmente a palavra de Deus, ela se atualiza. Ela se renova. Então faça também essa experiência, né, de crer que Deus pode agir em qualquer hora, em qualquer tempo. Basta a gente ter fé. E a terceira lição, o versículo termina dizendo que creu ele e toda a sua casa.
A experiência pessoal desse pai com o milagre transbordou para aqueles que o cercavam. Nossa fé nunca é apenas sobre nós, mas sobre o testemunho que arrasta os outros para a luz. Às vezes, o nosso esposo, ou a esposa, ou os filhos, eles vão começar a irem para a igreja a partir do nosso testemunho, a partir daquilo que a gente demonstra. Como você demonstra a sua fé dentro da sua casa? Como você vive a sua fé dentro da sua casa? A frase de hoje ela vai dizer assim: diante da luz toda treva se dissipa, seja a luz. É um chamado para cada um de nós. Precisamos ser luz. Se a sua casa todos seguem, todos participam da igreja, então vocês precisam ser luz para seus vizinhos, para os seus parentes, para as pessoas com quem você convive, seja no trabalho, seja na faculdade. Eu preciso ser luz em todo lugar, somos chamados a isso. A luz não precisa de esforço para vencer a escuridão. Ela não luta contra a treva. Ela simplesmente é. Onde a luz chega, a treva deixa de existir por falta de espaço. Isso nos ensina que para mudar o ambiente negativo, você não precisa necessariamente atacar o mal, mas sim fortalecer o bem em você. Não é porque os outros têm um comportamento diferente que eu tenho que me igualar. Ao contrário, eu preciso ser luz, eu preciso ser cristã, eu preciso fazer a diferença naquele lugar. A expressão seja luz significa que o seu comportamento é a ferramenta de mudança. A sua postura ética e amorosa expõe o que está errado sem que você precise dizer uma única palavra de julgamento. A gente não precisa se esforçar para convencer ninguém. A gente só tem que ser luz. A gente só tem que ser sinal de Deus, canal de Deus. A mensagem de hoje diz assim: eu guardo no meu coração os muitos pedidos de mães que, chorando, imploram a conversão do esposo e dos filhos. Muitos processos de conversão são demorados. Como eu já disse, o Pai respeita a liberdade humana, mas nunca deixa de enviar sinais na vida dessas pessoas que ainda não acordaram para a fé. Meu filho, se desejas a conversão de alguém, reza, implora, mas tenta com sutileza e docilidade indicar para essa pessoa que o que aparentemente parece acaso, tu bem sabes que é providência. Tua missão é indicar a luz para que essa claridade ilumine os olhos dos que estão perto de ti. Reza, implora, ou seja, não deixe de interceder. Creia, Deus pode realizar milagres. Mesmo que aquela pessoa seja relutante, mesmo que aquela pessoa já se declare ateu, Deus pode operar milagres, amém? A palavra-chave de hoje é docilidade. O que ela diz para você? Qual o significado dessa palavra na sua vida? Quero fazer a oração final, pedindo que nosso Senhor nos ajude a ser luz. Estamos num momento muito crucial. Cada vez mais a gente ouve muitas notícias. São muitos acontecimentos ao nosso redor, não só no nosso país, mas nos outros países, e que muitas das vezes acaba nos afetando. Então que a gente possa ser luz. Que a minha preocupação seja ser luz, ser canal de Deus. Porque o mundo já está travando muitas guerras. O mundo já está travando muitas coisas que, se a gente focar nisso, essa escuridão vai nos tragar, ela vai nos sucumbir, ela vai nos contaminar. Então que sejamos luz, mesmo que seja uma fagulha, mesmo que seja só um ponto. Quem já viajou de avião sabe que lá no alto você vê só os pontinhos de luz. Então, que seja assim comigo e com você. Amém? Quero fazer a oração final, que o Espírito Santo possa te ajudar nesse processo. Senhor, assim como aquele pai acreditou na tua palavra antes mesmo de ver o milagre, ensina-me a confiar no teu poder que não conhece distâncias, que eu saiba reconhecer o teu agir nos detalhes do meu dia e que a minha fé não pare em mim, mas transborde, iluminando e fortalecendo toda a minha casa. Que a tua voz seja a minha certeza. Amém. E que Nossa Senhora possa rogar por nós, que ela possa interceder, que sejamos canais de luz. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, dorme com os anjos, a mãe te ama. Eu te espero no próximo vídeo. Fica com Jesus.